Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre Excel para administrativos. Você que é contabilista, gestor de recursos humanos ou mesmo empreendedor, esteja à vontade ali do outro lado. Junto vamos aprender mais uma vez sobre Excel para administrativos. E especificamente hoje nós vamos mostrar aqui como é que nós podemos atualizar a folha de salário, especificamente na coluna do IRT, com base na nova tabela que o Ministério das Finanças publicou, que isso é a nova tabela do IRT. Como vocês podem ver, a nova tabela do IRT sofreu algumas alterações. Isso agora, todo rendimento isento de IRT são aqueles que são iguais ou inferiores a 70 mil, diferente das outras tabelas, né? Então, hoje nós vamos aprender como nós podemos programar as células na nossa tabela ou no nosso mapa de IRT. Como vocês podem ver ali, nesta barra de fórmulas, parece que é muito, né, um bicho de sete cabeças, mas não é nada assim, não é complicado. Isso segue a uma lógica, e de certeza que vais acompanhar aqui todos os passos e você vai notar que realmente é muito, mas muito simples a função si. Então a função si, ela retoma um valor caso se for verdadeiro ou falso. Ou seja, se a nossa condição que nós queremos que o argumento se apresenta como verdadeiro, se for verdadeiro, ele vai apresentar aquilo como verdadeiro. Caso for falso, ele vai retomar o valor caso seja falso aquilo apresentado pelo nosso argumento. Então, neste caso, nós vamos apagar todas essas células e vamos reconstruir o nosso mapa e programando ele. Então, nós começaríamos pelo sinal de igual, como já sabemos que toda a fórmula no Excel, né, para que o Excel ele entenda que nós estamos a dar instrução a ele, então começamos pelo sinal de igual. E pela fórmula, a própria função se abrimos parênteses, e aqui o que vocês podem ver, temos uma sintaxe da função. Isto, o teste lógico. O que é esse teste lógico? O teste lógico tem a ver com uma função de lógica. Se você quiser comparar, por exemplo, dois conjuntos de dados, por exemplo, se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, se um é igual ao outro, se um é diferente do outro, se um é maior ou igual que o outro, se um é menor ou igual que o outro. Então aqui nós vamos começar com este valor aqui, que é a incidência do IRT, pois já é um valor que já está subtraído o valor da segurança social. Neste caso aqui será a matéria coletável, a nossa matéria coletável. Então, como nós sabemos que a nova tabela do IRT, todo o rendimento isento de IRT são aqueles que são iguais ou inferiores a 70 mil kwanzas, então nós começamos pelo primeiro escalão. Então, se este valor aqui for menor ou igual que 70 mil, então eu quero que o Excel me diga uma coisa, quero que Excel me dê o valor de zero. Caso contrário, eu quero que pule para o segundo escalão. E no segundo escalão a gente vai acrescentar outra função se e acrescentamos a função i é para interligarmos vários argumentos, que é diferente da função ou, também juntamos vários argumentos, que a diferença entre i ou o i ele vai se
tornando o argumento ou o resultado muito mais estreito, e ele vai retirando aquilo que são os termos comuns. Já o ou, ele é indiferente, caso dê a uma coisa ou outra, então o resultado é indiferente. Então neste caso aqui, como são dois valores, tanto o valor inferior e o superior, então a gente vai acrescentar aqui dois valores lógicos. Nesse caso, será que este seja, se for, aliás, maior ou igual que 70.001, 70.000 kwanzas e 1 ou 70.001, e este, outra vez, for menor ou igual que 100.000. Então fecho parênteses, que corresponde a esta parte aqui do i. Então eu dou ponto e vírgula. Qual será o meu valor caso esta condição seja verdadeira? Então eu vou pela fórmula do IRT que já aprendemos outrora nas universidades ou nas escolas fundamentais, do ensino fundamental. Então aqui nós teremos que o valor de IRT vai ser igual, neste caso, como é o segundo escalão, vai ser igual à parcela fixa, que é o 3.000, mais a matéria coletável. Neste caso, a matéria coletável é este valor aqui, menos o excesso, que é o nosso excesso do segundo escalão, 70.000. 70.000, fechamos parênteses, multiplicamos pela taxa, que é 10% ou 0,10. Ali já terminamos com o nosso argumento, caso seja verdadeiro, damos ponto e vírgula. Já aqui o valor falso, nós, em vez de editarmos outra vez e inserirmos a função si, podemos pegar na função, a última que nós inserimos, damos Ctrl C depois de selecionarmos e de seguida, após o ponto e vírgula, damos Ctrl V, ele cola automaticamente o nosso valor. Então aqui nós temos um argumento para o terceiro escalão. No terceiro escalão diz que se o N9 for maior ou igual que 100.001 e menor ou igual que 150.000, então a parcela fixa, eu quero que ele me retoma o valor de IRT. Então o valor de IRT vai ser igual à parcela fixa, que é igual a 6.000, mais a matéria coletável menos o excesso, que é o nosso excesso. Qual é o valor do excesso? É 100.000. Vezes a taxa, que é 13%. Damos ponto e vírgula, outra vez, e pegamos outra vez o Ctrl V, ele nos cola, para que a gente edite sem escrevermos novamente se, abrimos parênteses, então isso fica muito mais fácil. Então vemos aqui, se já sabemos, agora passamos para o quarto escalão. O quarto escalão começa com o valor de 150.001 e vai até 200.000. A parcela fixa do quarto escalão é de 12.500, mais a matéria coletável, neste caso aqui, vezes a taxa de IRT, que será no quarto escalão, 150.000, vezes a taxa de 16%. Então, isto vai seguir uma lógica até terminarmos e passarmos, né, para o 13º escalão, que são os rendimentos acima dos 10 milhões. Então, para perceber melhor, vamos avançar um bocadinho até chegarmos ao final. E pronto, já temos aqui
o valor do nosso IRT. Então é só darmos o Enter, ele automaticamente dá-nos o valor do IRT. E como vocês podem ver aqui, já temos o mapa inserido, atualizado em cada célula. Então como é que nós podemos transportar isto para as outras células? Podemos copiar a fórmula. Então é só clicarmos aqui quando aparecer essa cruzinha e arrastamos para baixo e ele automaticamente preenche toda a fórmula e copia as fórmulas para as células seguintes. Prontos, aqui nós temos já o nosso mapa atualizado e de seguida nós podemos ver aqui a outra planilha, já temos também atualizado os valores. Podemos voltar outra vez para fazermos um teste. Imagina que aqui o salário base do gerente, por exemplo, seja de 600 mil. Vê que o IRT automaticamente mudou. Então, esta é uma maneira de nós atualizarmos o mapa, sendo que a outra seria nós criamos uma tabela, criamos uma planilha para criarmos uma tabela de IRT atualizado e ali sempre que há uma atualização do mapa ou da tabela de IRT, já não é necessário nós alterarmos a cada célula, ou seja, é só irmos para a tabela única, tabela modelo e alterarmos os valores e aí nos desligamos das alterações, das fórmulas e por aí e tudo mais. Então, outra forma que seria muito, mas muito mecânica, era pegar, por exemplo, vamos lá supor que o técnico de biossegurança ganha 200 mil. E eu vou pela fórmula, vou fazer o cálculo mecânico. Então, isto vai ser igual a o valor menos, aqui eu vou fazer o seguinte, 200 mil kwanzas, ou seja, 194 mil kwanzas, está em que intervalo? Está no intervalo de 150 a 200, ou seja, está no quarto escalão, então logo ele tem excesso de 150 mil, então eu vou pegar menos 150 mil, e eu vou fechar parênteses, vezes, se ele está nesse escalão, a taxa é de 0,16 mais 12.500. Então, automaticamente é o Enter, o resultado também é o mesmo. Só que a grande diferença aqui é que se eu aumentar o salário para esse técnico de biossegurança para um salário que esteja, por exemplo, no 12º escalão, por exemplo, embora que é um valor bastante alto, imaginemos que seja 5 milhões. Imaginemos que seja 5 milhões, nós temos aqui, ou seja, este valor automaticamente mudou, mas está errado, porque estamos a considerar o excesso de 150 mil, obviamente que não é, o excesso seria do 11º escalão de 2.500.000, não é? Aqui podíamos alterar, já que estávamos a falar do 11º escalão. Aqui, e mesmo a taxa não seria de 16%, mas sim de 24,5%. E a parcela fixa também seria de 1 milhão. Então, automaticamente, isso aqui nos daria um problema na altura de se calcular. E vocês teriam grandes problemas com base a essas falhas nos cálculos e nas falhas das atualizações. Então, para não corrermos esse risco, vamos outra vez copiar as fórmulas e nós já temos aqui. Repara que o valor aqui já mudou. Então, voltamos ao início, como já era. O valor aqui, por exemplo, de 90 mil. E aqui o valor de 240 mil. Prontos.
Meus amigos, por hoje é tudo. Se tiver ali alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, liguem, mandam uma mensagem e se tiver alguma coisa que queira que eu publique sobre o Excel aplicado à área administrativa ou à gestão, então manda uma mensagem para eu poder publicar e tirar as vossas dúvidas. Muito, mas muito obrigado. Até já.